Começando o tema da live de hoje, expressão espontânea, catarse e elaboração. Então, o que seria assim? O que é uma expressão espontânea, né? Uma expressão livre, sem artificialismo, sem planejamento, né? Sem aquela direção ou uma intervenção de uma outra pessoa, né? Então, aquele momento em que a pessoa está livre, né? Para experimentar, para se expressar, né? Seguir aí o seu movimento com bastante liberdade. Então, essa seria a expressão espontânea, que pode também contemplar essa busca espontânea pelos próprios materiais e a escolha da linguagem. A catarse é quando a pessoa, por exemplo, se sente muito oprimida, com muito medo, assombrada pelas suas imagens mentais, soterrada nas suas dificuldades. Então ela fica tomada por todos esses monstros, né? Muitas vezes tomada pela raiva, né? Aquelas muitas coisas na cabeça, né? Pulsando ao mesmo tempo, né? E vem aquela necessidade de abrir espaço, né? De esvaziar tudo isso para conseguir, né? Viver melhor, respirar, entender melhor o que está acontecendo, né? Então, se a expressão for a pintura, né, por exemplo, é bem comum que o resultado seja uma pintura muito carregada, né, com muita tinta, muito gestual, muita coisa, né, porque o movimento é de limpeza, né, desse esvaziamento para recuperar a leveza e um certo equilíbrio, né? É um momento muito intenso, né, aquele de jogar tudo na tela, tudo naquele papel, né, ou naquela escultura, não importa que linguagem a pessoa escolha, né, escrever, então escrever muito, rabiscar muito, então é esse movimento, né, de jogando tudo para fora, assim, meio de qualquer jeito mesmo, para depois conseguir fazer uma pausa e respirar. E aí vem o momento da elaboração, né, porque depois de ter colocado nessa imagem de modo espontâneo, né, o que oprime a pessoa, o que sufoca, o que amedronta, né? Então, assim, depois daquela tempestade de coisas, né, vem essa fase de observar o que fez, de tomar consciência e de começar a elaborar o que aquela imagem, aquela experiência trouxe, né? Então, pode-se fazer a partir da observação daquela imagem muito carregada e muito pesada, uma série de novos trabalhos a partir do que aquela imagem trouxe. Podem ser novas imagens, podem ser um trabalho de escrita, né, uma escrita criativa. E também pode acontecer de depois daquela tempestade a pessoa conquistar uma calma e começar um novo trabalho, mas numa outra energia, né? Ela vai começar um outro trabalho já mais tranquilo, um outro tipo de trabalho, né? Ela pode até usar o mesmo material, pode partir, por exemplo, um lápis de cor, né? Então aquela massa de tinta, aquela coisa muito intensa, né? Ter colocado isso no papel abre espaço para novas imagens, né? Então, queria saber, né, de vocês, o que vocês acham disso, se vocês já passaram por essa experiência, se já viveram isso em atendimentos, né? Então escreve aqui que eu quero saber como é que é essa experiência para vocês e que ideias vocês têm sobre esse tema, né? A expressão espontânea, catarse e elaboração. Bom, seguindo aqui com a ideia, né, das imagens espontâneas e da catarse, né? Então, a catarse na expressão artística em terapia é um momento muito importante para a pessoa expressar a sua raiva, seu medo, colocar na imagem os seus monstros, né, que a paralisam, impedem seu movimento, seu desenvolvimento, né? E esse peso, né, essa opressão, às vezes é descrito, né? A pessoa traz até com sensações físicas, né? E muitas vezes descrevem a sensação física já como uma imagem, né? É como se tivesse uma massa muito pesada nos meus ombros, né? Então às vezes sente até dor, não consegue dormir, uma série de coisas, né, que a pessoa
traz, né, como essa queixa. Né? Mas para que a pessoa consiga, né, expressar isso, colocar isso na pintura, no desenho, na colagem, na modelagem, é preciso que o terapeuta crie, né, com essa pessoa uma relação de confiança, né, em que ela entenda que aquele ambiente é um ambiente de não julgamento, né, um ambiente de acolhimento. Então, quando a pessoa coloca os monstros no papel, dá a esses monstros um tamanho, uma forma, né? E vai ficando mais fácil lidar com esse monstro, né? Então despotencializa o poder sobre a pessoa, né? E você vai percebendo ao longo desse trabalho até uma mudança, né, na respiração, a pessoa vai ficando mais calma. Então isso tudo vai mudando, né, ao longo desse trabalho. E muitas vezes depois de conseguir, né, colocar isso na pintura, por exemplo, ela vai conseguir muitas vezes, né, ufa, respirar aliviada por conta desse esvaziamento e dessa limpeza mesmo, que é feita a partir dessa expressão. Né? E só depois disso, só depois desse esvaziamento é que vai ser possível, né, ir trazendo aquilo mais para a consciência, né, e conseguindo elaborar, né, aqueles conteúdos, criando novas imagens, né, ou escrevendo, né, essa escrita criativa, escrita espontânea, escrita poética. Tudo isso vai ajudando nessa elaboração. Então, eu vou contar para vocês, compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há muitos anos atrás e que me marcou muito, né? A gente tem, né, no nosso trabalho experiências marcantes que nos ensinam também bastante, né, sobre essa questão da expressão artística na terapia. Então, vou compartilhar agora com vocês uma experiência minha para exemplificar essa questão da catarse, né, e da elaboração nas imagens em terapia. Né? Então, sobre a expressão do medo, né, eu tive uma experiência muito interessante. A pessoa chegou na sessão com uma sensação muito forte de medo. Né? Não sabia nem identificar medo de quê. Né? Aconteceu alguma coisa? Né? Não, é um medo, né? A pessoa tomada, né, pelo medo. E assim, o medo está aqui com muita intensidade, né? Ele se impõe sobre mim aqui. E falou um pouco, conversamos um pouco e eu perguntei para ela, qual a cor do medo? E ela respondeu, imediatamente, assim, prontamente, amarelo. Falei, bom, então vamos, né, fazer um trabalho com amarelo. E ela escolheu pintura e fez um trabalho com muita água e muito pigmento, né, pigmento líquido, pigmento em pó, né, então era sabe quando a pintura vai ficando quase uma piscina, né, de tanta coisa. Depois pediu outras cores e foi buscando espontaneamente outras cores para compor o trabalho. E o resultado foi uma pintura muito carregada de água, né, e de tinta. E esse movimento de colocar, né, esse medo no papel não foi suficiente para que ela se sentisse mais tranquila, né? Ela ficou um pouco mais calma, mas ainda continuava, né, muito inquieta. Então, esse movimento de catarse não tinha sido suficiente. Né? Se sentiu um pouco melhor, mas ainda estava muito agitada. E eu perguntei o que ela achava da ideia de enfraquecer aquela imagem. Né? E aí achou, né? Nossa, como é que dá para fazer isso? Né? Vamos fazer isso. E aí eu sugeri que se fizessem monotipias. Né? E o que é isso? Né? Propus que fossem tiradas impressões. Imagina aquela pintura cheia de tinta, cheia de água, super pesada, porque até é pesada, você pegava o papel pesava. Né? Então, o que é a monotipia? Você pegar, né,
esse papel que está com essa pintura supercarregada, pegar outro papel, colocar sobre ele, pressionar, e esse aqui que estava sem nada, acaba gerando uma impressão, né, por contato. E vai fazer uma cópia, né? E essa cópia vai estar um pouco mais fraca do que a original, que está cheia de tinta, né? Então, ela fez isso uma vez, depois pegou mais uma outra folha limpa, colocou sobre a cópia e foi tirando uma outra cópia, e fez umas 5 cópias, né, daquela imagem. E ela foi ficando cada vez mais fraca, com menos tinta, mais clara, né? E ela definiu quantas impressões ia fazer, e num dado momento ela chegou e falou assim, não, acho que aqui é o suficiente porque algum medo eu tenho que manter, né? Então aqui eu acho que é o máximo que se pode chegar. Então coloquei todas as imagens em sequência, né, na parede, né, diante dela, e pedi que ela observasse e me dissesse, né, assim, como é que era essa, é como se fosse uma escala, né, uma escala de dor. Então, a primeira imagem expressava o modo como ela tinha chegado ali. Então, tudo muito carregado, muito intenso. Então, cheguei assim, né? E fui melhorando, né? Me acalmando, sentindo menos medo. Então, apontou ali na escala. Nesse momento, eu estou assim, né? Acho que era a terceira imagem. E achava possível chegar até a imagem seguinte, né? A outra imagem, a última imagem, ainda achava muito inalcançável, né? Chegar naquele estado, mas seria o lugar ideal. Então, esse desdobramento foi super importante para que se experimentasse na imagem como isso ia se despotencializando. E efetivamente, à medida que aquela imagem ia se tornando mais suave, aquela sensação também ia se esvaziando, né? Então foi preciso que fizesse essa primeira imagem, né, essa catarse, e que se elaborasse nesse desdobramento, né, para que pudesse, enfim, conseguir falar sobre os assuntos, os temas, as questões que aquele processo todo, né, trouxe, né, aquela experiência artística trouxe, que veio à tona. Então, esse é um exemplo que eu acho muito interessante para a gente ter como lição, né, de um desdobramento desse trabalho, quando a gente expressa, né, coisas muito intensas e que é preciso enfraquecer um pouco mais, além de colocar no papel, né, trabalhar um pouco aquilo para deixar aquilo um pouco mais suave, né? Nesse tema desse esvaziar, né, espontâneo, né, nessa catarse, aquele livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron, ela fala das páginas matinais. Então, assim, às vezes a gente precisa esvaziar a cabeça, então é escrever 3 páginas, né, todo dia de manhã, para ir esvaziando, né? E esse exercício da escrita. E aí, assim, escreve e não lê, vai ler bem depois, né? Então, vai começar a corrigir, querer consertar. Então, essa coisa da expressão espontânea e também desse esvaziamento. Porque, às vezes, a paralisia, né? Nossa, não consigo criar, não consigo fazer nada. Às vezes, não é falta de ideia. Às vezes, são ideias demais, são coisas demais na cabeça, mas todas misturadas, todas emboladas, é preciso dar uma esvaziada para poder organizar, né? Quem me apresentou esse livro do Caminho do Artista foi a Erika Kohler, e ela sempre fala disso, da cabeça cheia, e que precisa deixar isso tudo ir escorrendo. AGC, Arte Terapia, excelente forma de trabalhar também a raiva e a ansiedade. Sim, tive experiência comigo mesma na pintura. Então, eu trouxe o exemplo do medo, né? A pessoa tomada pelo medo, ela pode estar tomada pela raiva, né? Podem ser muitas coisas, né? Dor, acho que tem muito essa questão mesmo da ansiedade e medo,
né? O medo é que pode ser de muitas coisas, né? Diferentes, né? Medo de ficar doente, medo de não conseguir pagar as contas no final do mês, medo de não dar conta dos desafios, né? Então são muitos medos, mas é muito interessante porque às vezes a pessoa não tem nem clareza do que tem medo, né? Não consegue ser objetiva nisso. Estou com medo disso, né? É uma sensação, né? É uma coisa assim que às vezes deixa a pessoa muito desnorteada, assim, um peso, né? Ultimamente eu tenho visto muita ansiedade e muito cansaço, né? Eu tenho percebido nas pessoas esses excessos, né? De cansaço, de peso, e aí tem que dar conta de um monte de coisa e tá sem energia, né? Mas tem que continuar. Então, eu tenho escutado muito, né? Essa fala, né? Essa queixa. O que vocês acham disso? Vocês têm feito seus trabalhos de arte? Se vocês têm pintado? Se vocês trabalham com a expressão espontânea? O que vocês fazem quando estão assim tomados de raiva, né? O que fazer, né? Então pintar é uma coisa, né? Pintar, dançar, né? Tem que gastar um pouco, né, essa energia. Então muitas vezes essa pintura até é uma pintura braçal, né? É uma pintura grande, muita coisa, muito esforço. Tem uma coisa de um esforço, às vezes até físico, né? Nesse processo de colocar esses conteúdos tão pesados, esse peso, esse medo, essa ansiedade, raiva, tudo isso no trabalho. E é super importante que a gente crie, né, esse ambiente capaz de acolher isso, né, e a pessoa consiga expressar tudo isso que ela está sentindo, né, e está tendo muita dificuldade por causa disso. Então, cabe a nós, né, terapeutas que trabalham com a arte, criar esse ambiente, né, que a pessoa se sinta segura e acolhida, sendo capaz de colocar, né, livremente todo esse peso para fora, né, e depois ser um espaço de não julgamento, né, de não crítica, para que a pessoa possa ter essa possibilidade, essa oportunidade de olhar, né, para os seus conteúdos de uma maneira um pouco mais tranquila, né? E a imagem faz isso, né? Porque eu estou olhando aquilo fora de mim, aquilo tem uma forma, aquilo tem uma cor, aquilo tem um peso, né? Então fica mais, me dá a sensação de que eu consigo lidar com isso a partir do momento que ele dou uma forma, um tamanho, uma cor, né? Uma artista que eu gosto de citar, a Louise Bourgeois, ela diz, eu posso lidar com qualquer coisa, desde que eu coloque no papel. Então, esse é um movimento importante e muito poderoso, né? A gente conseguir colocar isso para fora, a gente conseguir dar forma para isso, e a arte vai ser um caminho muito importante, né, para a gente estar oferecendo, né, e acompanhando para os nossos clientes. E feliz Dia das Bruxas, né, para todo mundo, que hoje é dia 31 de outubro. E semana que vem vai ser uma data comemorativa, ainda não sei o que eu vou fazer, mas semana que vem é o Papo de Terça número 100. Então é um momento muito assim emocionante, né? Olhar assim a trajetória do Papo de Terça, que começou em 2021, em outro canal do Instagram, né? E como ele foi, né, mudando. E assim, uma coisa que eu também, quem tá, né, também nessa linha de fazer lives e tal, essa constância é importante, né, e a persistência, né? Eu aprendi isso justamente nesse trabalho com o digital, essa persistência e a constância, né, das coisas. Então também é legal ver que semana que vem estou completando 100 lives de Papo de Terça.
né? Então, estão todos convidados para a live da semana que vem, às 20 horas, né? Uma live comemorativa. AGC, Arte e Terapia, sempre que possível, é muito bom ouvir você, grata. Eu que agradeço vocês, muito obrigado vocês aqui acompanhando, né? Semana que vem quero todo mundo aqui, né, para comemorar comigo, tá? Então, assim, boa noite para vocês, né? Feliz Dia das Bruxas